aprenda em poucos segundos como o seu computador funciona. Quando você aperta o botão de Power, ele dá um curto, na verdade, entre dois pinos aqui desse conector, e ele faz a placa-mãe dar um pulso para a fonte, e a fonte liga. Quando ela liga, ela envia através dos cabos todas as voltagens, porque cada componente precisa de uma voltagem diferente. Então ela envia voltagens para cada componente da placa. O que vai acontecer? O seu processador vai pedir para o seu HD as informações para dar boot no sistema. Então ele vai começar a pegar as informações que estão no seu SSD e jogar para a memória RAM. Porque a memória RAM, na verdade, é onde os arquivos que estão no seu HD ficam disponíveis para o processador acessar. Porque o acesso à memória RAM é muito mais rápido do que o acesso ao SSD. Ainda mais o HD antigamente. Hoje com o SSD, ele, apesar de ser rápido, ele ainda não é mais rápido do que o acesso à memória. Então, os seus arquivos eles saem do SSD e vai para a memória RAM. Então, quando você liga o seu sistema, o seu sistema já carrega a memória RAM com uma quantidade de arquivos para o processador poder trabalhar. E cada vez que você abre um programa, ele tira do seu SSD e joga na memória RAM. É por isso que quando você abre muitos programas, a memória RAM acaba e você precisa ter bastante memória RAM. Quando você abre programas pesados ou abre pequenos programas, mas em grande quantidade, a sua memória RAM ela fica ocupada. E aí o que acontece? Quando a memória RAM ela enche, o sistema começa a fazer o quê? Começa a fazer o próprio disco como memória RAM. Então ele começa a paginar, que a gente chama. Ele começa a usar o disco para guardar os arquivos que ele vai usar e fica fazendo essa paginação. E aí o sistema começa a ficar lento. Apesar de que o SSD ele é muito melhor que o HD, então isso melhorou muito com a vinda do SSD, porque a paginação no SSD é bem mais rápida. E é por isso que quando você abre aqui um Ctrl Alt Del, você tem ali as janelas, né, de CPU, memória e disco. E é por isso que quando você abre o gerenciador de tarefa, ele fica logo mostrando o seu CPU, sua memória e seu disco. E a rede também, né? Mas não faz tanta diferença no desempenho. O que faz diferença no desempenho da sua máquina, quando você está abrindo programas, acessando o sistema, são esses três dispositivos. Por quê? Porque ele usa o disco para puxar os arquivos que ficam salvos, não é a memória volátil, ele não apaga. A memória RAM é a memória volátil, por isso que apesar de ela ser muito mais rápida, ela não é usada diretamente para armazenar os arquivos, porque quando você desliga o seu computador, tudo que está nela é apagado. Então é por isso que quando você liga a sua máquina, você tem que estar sempre gerenciando a quantidade de arquivos que você tem, de programas que você tem aberto, de arquivos, né? Porque quanto mais arquivos você puxa para cá, menos espaço fica na memória. O que é mais legal? Que a memória RAM, ela pode ser centenas de vezes até, dependendo do seu disco, mais rápida do que o seu disco. Se for um HD, então, ela é centenas de vezes mais rápida, algumas vezes dezenas de vezes, depende, claro que do clock dela e do seu disco. Se inscreve no canal aí se gostou. Valeu!